Mais uma vez, boa noite a todos. Bem-vindos aí à nossa live de LGPD. Nessa semana especial, a Semana Mundial da Privacidade de Dados, nós vamos estar falando aí sobre o dia a dia do DPO. Então, vamos inaugurar esse evento, o Dr. Gilberto Martins falando sobre as atribuições do DPO. Depois eu entro e falo um pouco sobre tratamento de risco, as ações de riscos. A Carolina Duarte vai falar sobre gestão automatizada. E Fernando Neri encerra, então, o evento falando sobre as ferramentas do DPO. Então, bem-vindos, dia a dia do DPO. Doutor Gilberto, boa noite. Com a palavra. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a Modo pelo convite para participar nessa live. E o meu tema é sobre as atribuições do encarregado. É um tema bastante interessante porque o encarregado é o coração da aplicação da LGPD, né? Mas, no entanto, as atribuições dele são muito difusas até agora, né? Então, vamos ver o que ele deve fazer com o principal personagem, né? Segundo a LGPD, rapidamente lembrando, ele é uma pessoa física ou jurídica que é indicada pelo controlador, segundo o artigo 23, mas na definição de controle de encarregado, né, ali no inciso 8º do artigo 5º, diz que o encarregado ele é nomeado pelo controlador e pelo operador. Então, afinal de contas, quem nomeia o encarregado é o controlador ou o operador? Na verdade, são ambos, porém, no relacionamento com a NPD e com os titulares de dados, quem funciona é o encarregado do controlador. O operador pode ter o seu próprio DPO, que fala com o DPO do controlador, mas quem age, né, externamente é o DPO do controlador, né? Ele pode atuar para cada CNPJ do mesmo grupo de empresas, desde que ele tenha tempo, dedicação adequada para poder cumprir a sua função, né? Esse é o critério. Depois, a NPD pode dispensar de nomeação de DPO, né? Por porte, por volume, a gente já vai ver, né? O DPO não é igual ao DPO do GDPR, não existe assim uma analogia perfeita, e ele também não é um Chief Privacy Officer, ele não é um CPO como existe em alguns países, né? E a identidade dele e os dados de contato devem estar disponíveis publicamente, né? Então, atribuições. O que a LGPD diz sobre quais são as atribuições do DPO? Ela diz o seguinte, que ele aceita, com relação a titulares de dados, ele aceita reclamações e ele se comunica para prestar esclarecimentos e adotar providências. Com relação à NPD, ele recebe comunicações e adota providências. Depois, com relação à prata da casa, o pessoal interno, ele orienta os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas, né? Aí a gente fica também pensando o seguinte, mas essa é uma lista que é fechada, é tudo o que ele deve fazer está nessa lista? E o inciso 4º diz que não. Diz assim, executar as demais atribuições determinadas pelo controlador, então o controlador pode criar outras, né? Ou estabelecidas em normas complementares. E é fato, a agenda regulatória da NPD prevê que, a partir desse semestre em que a gente está, ela deve dar início ao processo de definição das atividades do DPO, né? Então, isso que a gente tem aqui é uma pauta mínima e ela deve ser, assim, alargada durante o ano, né? Mas a NPD soltou um guia orientativo geral para agentes de tratamento de dados e para o encarregado, que, embora não seja exatamente assim essa guardada regulamentação, ela já dá algumas pistas. Ela diz o seguinte, o encarregado é o responsável por garantir o compliance com a LGPD. Então, quando ela diz assim, ela diz, olha, é praticamente tudo, né? Todas as funções para assegurarem a conformidade. Também, super interessante, a NPD diz, olha, recomenda-se, e esse é um item que ela não está interpretando, ela está recomendando, que é mais forte, recomenda-se que o encarregado seja indicado por um ato formal, um contrato ou um ato administrativo. Então, ela está reconhecendo que o controlador pode definir outras funções, etc. E tudo isso deve estar num contrato, deve estar muito claro, né?
Depois, não precisa informar a NPD quem é o DPO, né? Existe uma consulta pública, uma proposta de regulamentação, né, que é válida para agentes de pequeno porte. E ali diz, nessa minuta, no artigo 13, que os agentes de pequeno porte não são obrigados a indicar DPO, né? Basta que eles disponibilizem um canal de comunicação com o titular de dados. Então, essa seria uma tendência, porém com tempero. Esse tempero é o artigo 3º, que diz que não se aplica essa regra de que pequeno porte não precisa indicar DPO quando o controlador, o agente, ele tiver atividade de alto risco ou em larga escala. Vamos pegar, por exemplo, uma empresa de TI, que ela processa dados, ela seja assim uma empresa de armazenamento na nuvem ou um data center. Esse é um exemplo, né? Ela provavelmente não vai se encaixar na dispensa de ter um DPO, porque ela tem bastante dados ou dados que têm bastante risco, né? E quando essa consulta pública faz referência a esse tempero, ela está se inspirando no GDPR, porque o GDPR ele diz assim, olha, quem deve ser o DPO? DPO ele deve ser nomeado quando houver um órgão público, ou então quando houver escala ou quando houver risco, né? Então, nesses casos, sempre se deve nomear o DPO, né? Ele pode atuar para um grupo de empresas, pode atuar também representando, atuando associações, né? Ele deve ter skill, habilidades de domínio do direito e de práticas de proteção de dados, então ele deve ter pelo menos noções básicas, né, da LGPD, e ele deve colaborar com a autoridade nacional. E o GDPR também fala de atribuições. Ele diz que ele informa, o DPO informa e aconselha, ele controla o compliance, ele participa inclusive de campanhas de sensibilização e formação do pessoal, ele coopera com a autoridade, né, e ele é um ponto de contato, né? E ali ele tem que lidar sempre com a natureza, os riscos e finalidade do tratamento. Então, o GDPR ele tem um gancho com aquilo que o Alberto vai falar em seguida sobre gestão de risco, né? E sobre o que a Carol vai falar de gestão automatizada e o Fernando vai falar sobre ferramenta. Então, eles estão falando em cima exatamente dessa inspiração do GDPR aqui para a LGPD e para a regulamentação. Bom, já que tudo está difuso e por ser construído via regulamentação ou contrato, eu achei interessante figurar aqui uma situação simulada, dando um exemplo de um DPO, e na verdade de uma DPO. O Fernando Neri estava me observando muito bem que um grande número, se não a maioria de DPOs são de mulheres, né? E a gente sabe que as mulheres são sempre muito cuidadosas e responsáveis. Então, eu criei aqui um personagem chamado Isabel, para a gente não estar citando alguém específico, né? E no dia 1, a Isabel é acordada de madrugada e alguém da TI dizendo que o gateway com os servidores dos clientes foi hackeado e congelado, e perguntando o que faz. Então, isso é um típico exemplo, né, de situações que podem acontecer e que representam funções, atribuições do TPO. Ele avisa o CEO da empresa, porque se ele tem reporte executivo alto, se pressupõe que ele tenha, ele acorda o CEO imediatamente, ele manda um e-mail à NPD, porque ele deve colaborar com a NPD, como a gente acabou de ver, ele alerta todos os clientes imediatamente. Pode ser que não, nesse caso, né? Porque a gente não sabe ainda se foi só um congelamento ou se os dados foram copiados pelo hacker antes dele congelar, né? Então, a dose de prudência vai variar caso a caso, a atribuição do DPO varia junto, né? Se a gente estiver falando da Casa da Moeda, ou a gente estiver falando de uma aplicação muito sensível, é diferente se a gente estiver falando de uma situação de menor risco. Depois, no dia 2, né, o CEO ele determina a Isabel que providencie um boletim de ocorrência na polícia. E a Isabel, como DPO, ela fica em dúvida sobre as atribuições dela, o que ela deve fazer nesse caso, né? Porque a LGPD não fala em crimes. Então, como ir à polícia ou por que ir à polícia,
né? Então, o DPO vai estar no meio dessa discussão, se é o caso, se não é o caso, né? Mas é um tema super grave e multidisciplinar. Então, quem deve liderar? É o DPO, porque ele coordena a equipe multidisciplinar, ou isso é uma bola que está mais no campo do jurídico? Então, esse é o tipo de atribuição que ele deve definir, de preferência no contrato, né? Quando, como deveria ser o caso de notificar as autoridades regulatórias setoriais. Você, como DPO, deve investigar a vulnerabilidade só dentro de casa, intramuros, ou você deve olhar a cadeia, né, do ecossistema. Deve ser discreto, para minimizar comunicações, e-mail, telefonema, ou deve usar até como memória para usar em campanhas de sensibilização. Então, são todas as questões assim que dizem respeito a atribuições do DPO, ele tem que enfrentar. De repente, chega um pedido de dinheiro, de ransomware, né? E o DPO é perguntado sobre se deve pagar ou não, e a Isabel pensa, mas o que o contrato com os clientes diz com relação a gente ter que se virar para resgatar rapidamente, né, o serviço? E se a gente aceitar essa extorsão, isso vai gerar algum problema para a empresa, né? Como saber se o hacker só congelou, se também copiou os dados? A seguradora vai cobrir essa situação? Então, nada disso está naquele menu de atribuições da LGPD, como também não está tão detalhado assim no GDPR. Por último, como exemplo, né, o RH diz que o hacker invadiu o banco de dados interno de gestão de pessoal e que os colaboradores já souberam disso e estão perguntando quais são os dados que a empresa coleta sobre funcionários. Redes sociais também, qual é o tratamento dado a menores de idade, filhos dos funcionários? Por que na planilha do plano de ação de LGPD em RH não tinha uma coluna sobre segurança, então? Né? O banco de dados tinha só dados mascarados ou eram dados criptografados com uma criptografia forte ou fraca? Tinha esquema de redundância para contingência? Então, a gente vê que é um sem número, né, muito grande de questões que, embora não estejam reguladas na regulamentação que advém, né, desde o ano passado, a NPD já está dizendo, ó, faça um contrato com DPO, né, faça um ato formal, né. Então, é muito importante que se defina um protocolo de procedimentos para não deixar a função do DPO tão esvoaçante, tão fluida assim, né? Então, protocolo de gestão de crise, protocolo de resposta a titulares, né, para guiar a atuação do DPO. Atenção a regulamentações futuras, né, mas já cuidar desse contrato. O escritório tem ajudado alguns clientes em elaborar protocolos e elaborar contratos com DPOs. Eu acho que é o que a gente pode fazer nesse momento, né, em termos de pauta, né, e para instruir sistemas, automatização, né, que Alberto, Carol e Fernando vão falar em seguida. E o DPO precisa, evidentemente, de apoio e assessoria constante, porque a LGPD veio para ficar e está sempre renovando situações. Então, isso que eu tinha preparado para falar, destacando que existe hoje um vácuo, né, com relação à atribuição de funções que deve ser suprido pela própria empresa. Obrigado, então. Obrigado, doutor Gilberto. Muito obrigado aí, sempre bem pontual, colocando questões atualizadas aí sobre esse tema do dia a dia do DPO. Gostei aí da analogia da DPO feminina, Isabel, né? O nome Isabel diz a origem, não sei se sabe, até porque minha filha é Isabela, eu sei disso, aquela que é casta, pura, aquela que cumpre as promessas. Olha aí, DPO, cheio de promessas aí que vocês precisam cumprir. Então, vamos ver um pouquinho desse dia a dia da Isabel, dia a dia do DPO, falando agora um pouquinho sobre as questões relacionadas a ações de tratamentos de risco, né? Uma vez mapeados os riscos, esses riscos, de alguma forma, precisam ser tratados, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das ações de tratamento de riscos no dia a dia do DPO, no dia a dia da Isabel, né? E nós estamos num momento importante, porque essa é a Semana Mundial da Privacidade de Dados, né? Comemorada mundialmente, e em outubro, 19 de outubro do ano de 2020, nós fizemos um evento no Cristo Redentor, exatamente para divulgar esse tema. Foi o início do projeto que nós fizemos junto ao Cristo,
E naquele dia a gente iluminou o Cristo Redentor, né, o Santuário Cristo Redentor, colocou a cor azul para fazer referência à importância desse tema de privacidade e proteção de dados pessoais. E aí eu já trago um spoiler para vocês, uma novidade, né? Amanhã, o Dia Mundial da Privacidade vai ser sexta-feira, dia 28, mas amanhã, à noite, 7 horas, nós estamos promovendo um evento, e o Cristo Redentor, mais uma vez, vai apresentar várias questões ligadas ao tema, e vai ser iluminado de verde, né? Então, quando quem estiver no Rio de Janeiro e olhar para cima no Cristo Redentor, vai ver o Cristo verde, né? E vai lembrar que está acontecendo um evento mundial sobre privacidade de dados, né? O verde não deixa de ser uma homenagem à IAPP, a maior associação privada de profissionais de privacidade e proteção de dados pessoais. Uma pesquisa indicava já que no Brasil seriam mais de 50 mil DPOs necessários para todas as empresas, né? Então, em nome da IAPP e de todos os DPOs e profissionais de privacidade, né? A Isabel, propriamente dita, né? Os nossos parabéns aí por esse dia, sexta-feira, né? Afinal de contas, esse papel de DPO, né? E aqui no Brasil a gente usa muito o termo em inglês, né? CIO, CEO, CFO, eu diria que é quase o se ferrou, né? Porque se o DPO ele não tiver realmente preparado para essas ações do dia a dia, quase como um super-homem ou uma superwoman, né? Realmente ele pode se ferrar. Então é preciso que a gente possa pautar realmente todas essas ações, cumprindo as promessas que precisam ser, né? E recentemente até eu tenho indicado para algumas pessoas um livro muito importante, eu diria até que mudou a minha vida, que é o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Isso evitaria talvez um pouco do burnout e toda essa pressão que nós profissionais de segurança, de privacidade, temos enfrentado diante aí de tantas ameaças, de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, qual seria a hashtag Fica a Dica? Como a gente poderia organizar essas ações de maneira que a gente possa encaminhar esse tema sem muita ansiedade, sem muito estresse, né? E a resposta está na gestão de riscos, né? O modelo de evolução da tomada de decisão baseado na gestão de riscos, sem dúvida é uma evolução, uma brincadeira aqui da evolução desde o Homo sapiens até o Homo riscus managens, né? Que seria exatamente o profissional de todas as áreas, o gestor, que toma decisões baseado em ações de risco, né? Então, no caso específico da proteção de dados e privacidade, né, a nossa LGPD aqui no Brasil, ela já dá algumas dicas nesse sentido, né? Em relação ao tema de gestão de riscos, não só a questão do relatório de impacto de proteção aos dados pessoais, né? O nosso DPIA, que essencialmente é um relatório de análise de risco e avaliação, a questão de registro de incidentes, né? Onde deve ser avaliado os possíveis danos aos titulares desses dados, né? Então, tudo isso levando ao que a ISO resolveu chamar, aí sim, de uma mentalidade de riscos, né? E o que é exatamente essa mentalidade de risco? É que a gente possa pensar e agir sempre levando em consideração que a nossa decisão, ou ela é para afastar uma ameaça, ou ela é para aproximar uma oportunidade. Então, diante de uma lista enorme de ações que o DPO, o encarregado, precisa fazer, né, a ideia de você utilizar a mentalidade de risco visa exatamente identificar para cada uma dessas ações, para cada um dos riscos envolvidos nessa tomada de decisão, a sua prioridade. Essa prioridade ela pode utilizar métodos sofisticados, qualitativos, quantitativos, mas no resumo da obra, né, a gente poderia ter um plano de ação composto de várias ações e atividades, dividido em ações verde, que são ações boas, ações vermelhas, né, que são ações assim no nosso hit de calor ali, ações que devem ser feitas mais rapidamente, né, e de posse então desse conjunto de ações, né, que nós no nosso software LGPD Manager a gente traz alguns painéis interessantes trazendo estatísticas. A gente ajuda, na verdade, a criar uma estratégia de implementação. Como pegar essa lista enorme de ações e sem ansiedade, sem estresse, transformar esse plano de ação num plano de implementação, né? Como um dos nossos clientes costuma dizer, o plano de ação do plano de ação, né? Então, dividir isso em algumas ideias aí de ações de curto prazo, imediatas, ações de médio prazo, ações de longo prazo, né? E a gente poderia pegar um pouco uma carona dentro desse plano de implementação na visão dos métodos e tecnologias ágeis, né? Que trabalha dentro de um conceito de ciclos. Então, um ciclo maior
que é um ciclo de estratégia, definir uma estratégia de privacidade e proteção de dados pessoais para a empresa, depois alguns releases, curto, médio e longo prazo, depois dividir isso em ações que podem ser mensais, ações diárias, até que a gente chega lá no dia a dia do DPO, no dia a dia de cada pessoa, no dia a dia de cada gestor, né, que são ações que muitas vezes são ações de projeto, implementar um projeto de LGPD, mas também ações contínuas, né? Porque no dia a dia, além das coisas preventivas a fazer, existe todo um processo de ocorrências, né? No Data Loss Prevention, por exemplo, que são sinais, né? A gente tem uma integração do software que permite identificar comportamento, ocorrências suspeitas de envio de dados, né? Ou de grande massa de dados pessoais que possam estar sendo copiados pelos colaboradores, né? Então, tudo isso aí juntaria numa visão dessa lista de ações do DPO, orientado a essa ideia de riscos, ou até de tratamento de risco, né? Existe um documento do governo, que é uma guia de boas práticas, que contém vários desses riscos, uma taxonomia, que vai desde essa questão da proteção dos dados pessoal, como até a questão de utilizar dados sem consentimento, ou guardar um determinado dado por um período maior do que, na verdade, se precisava, né? Então, tudo isso, de uma certa forma, a gente considera que o DPO precisa de utilizar ferramentas e, de preferência, o melhor dos códigos de boas práticas, né? E a 27.701, que é uma norma específica da série 27.000 de segurança da informação, trata com esse assunto de privacidade. Nós, até na Módulo, nesse momento, no dia de hoje, né, hoje, quinta e sexta, nós estamos passando pela nossa auditoria de recertificação. A Módulo é uma empresa certificada 27701 e esperamos que a gente continue mantendo esse nosso certificado, que é uma prova, né, de uma auditoria feita de que nós implementamos dentro de casa as melhores práticas. E, começando como toda norma ISO, uma das melhores práticas é que a gente tenha bem documentado todas as nossas políticas, né? A Módulo lançou, você já deve ter assistido um dos nossos mais lives, a Carol Duarte vai falar um pouquinho sobre a lei digital, que é a questão da gestão de políticas, que envolve todo o ciclo de vida de uma política, não só a criação e a elaboração da política, etc. e tal, mas principalmente uma fase de atestação, né, que serviria como evidência de que aquele funcionário colaborador ele leu a política, ele conhece a nossa norma, ele está de acordo, ele está ciente, né? Então, tudo isso ajudaria, vamos dizer assim, a criar um registro e evidências de que a organização, na verdade, ela não só fez o trabalho de casa, mas ela consegue demonstrar que as políticas foram criadas e são conhecidas pelos colaboradores. Com referência à segurança cibernética, a nossa sugestão de melhor prática são os controles do SIS, né? A versão 8, recém-lançada, a Módulo coordenou o trabalho de traduzir o SIS 8 para português, né? Então, isso facilita muito as empresas aqui no Brasil, né? E nós temos até um software que é o nosso QuantiRisk, de riscos quantitativos, onde a gente consegue, através dos 18 controles do SIS 8, das 253 medidas de segurança, identificar um nível de maturidade de cada uma daquela medida de segurança. E aí, a partir da gestão de riscos, a partir da análise e a medição de cada um desses riscos, criar uma estratégia para que possa aumentar o nível de maturidade cibernética na organização. Por definição, quanto maior a maturidade, menor o risco. Quanto maior o risco, menor a maturidade. Então, o segredo é conseguir, através das técnicas de gestão de risco, numa relação de custo-benefício, identificar realmente quais as ações que, quase como numa teoria do Pareto aí, né, 20% das ações costumam trazer 80% dos resultados. E um grande painel, o nosso cockpit aí do DPO, que acompanha as ocorrências, acompanha os incidentes, acompanha as solicitações dos titulares, acompanha as implementações, acompanha todo o dia a dia da empresa. Isabel, nossa DPO referência aí, criada pelo Dr. Gilberto Martins. Essa é a ideia que a gente tinha para falar um pouquinho de ações baseadas em tratamento de riscos. Eu convido vocês também, aqui no nosso chat da live, tem o link do YouTube, e a gente tem feito lives praticamente semanalmente, de 15 em 15 dias, com temas variados sobre o assunto privacidade LGPD. Acessem o canal YouTube da Módulo, tem muita informação valiosa, orientações, e, mais uma vez, parabéns a todos os profissionais de privacidade e proteção de dados pessoais nessa Semana da Privacidade. Obrigado, vou passar a palavra, então, para a Carol, que
que vai falar um pouquinho sobre a questão de automatizar esse processo. Carol, é contigo. Olá a todos, boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre como automatizar esses diversos processos, né? Como o Dr. Gilberto bem mencionou, pode não ser uma atribuição do DPO, de fato, regir todos esses processos, mas também faz parte que ele apoie todas essas vertentes, principalmente no que tange o engajamento, a comunicação e as atribuições, né, de cada um desses papéis que precisam ser executados para, no final, estarmos adequados e controlando devidamente os dados. Uma dessas vertentes, o risco preconiza isso, né? Um princípio de segurança, você pode anonimizar os dados, você pode ter controles técnicos implementados na sua rede, na sua nuvem, contratar seguradora. E um desses elos, que é o elo mais fraco, são as pessoas. Então, como que podemos lidar com o engajamento e a adequação do processo do dia a dia dessas pessoas que vão auxiliar também o DPO nas suas tarefas cotidianas, né? Então, vamos apresentar para vocês aqui a lei digital, onde vocês podem fazer todo o repositório, todo o controle dessas políticas, normas e procedimentos internos, que são os artefatos que vão tangibilizar esse engajamento e essa distribuição. Dado uma função de um desenvolvedor que você tem interno, um atendente de call center, ou o seu próprio gestor de riscos, como engajar todo mundo, todas essas diversas personas e como todos estarem seguindo as mesmas regras. Elas precisam estar descritas, elas precisam estar distribuídas. Então, aqui vocês estão vendo, é a tela principal da lei digital, onde você tem todo o controle dos seus documentos internos. Você pode criar suas próprias políticas, os seus próprios procedimentos, atribuir um grupo específico de trabalho para essa questão de desenvolver essas políticas, essas normas, esses procedimentos, eles não só auxiliam no projeto de compliance de uma certificação, como a Módulo está passando pela sua própria recertificação agora, mas também no próprio dia a dia das operações. Então, você pode trabalhar em conjunto com diversas pessoas, afinal, a LGPD é de todo mundo, não é do jurídico, não é do RH, é do marketing também, é do teu pessoal de desenvolvimento, do pessoal de vendas, todo mundo deve estar engajado em relação à LGPD. Então, como que isso pode ser feito, né? Você pode criar suas próprias políticas, seus próprios termos dentro do contexto da lei digital, ter total controle sobre ele. Há diversos artefatos que você pode construir e de forma híbrida e disponibilizando esses artefatos. A gente tem um exemplo aqui de como distribuir um aditivo genérico com fornecedores, dado os requisitos de LGPD. Então, você pode construir a partir de um template que a Módulo disponibiliza, ou a partir de um plano que você já tem, ou um novo documento que você possa ter, você pode construir e colaborar com esse documento, uma equipe de trabalho enxuta, para, de fato, revisá-lo, aprová-lo, para então publicá-lo. Esse documento, ele além de ter, de fato, o teor, né, o escrito, vamos colocar assim, ele também tem suporte a diversos componentes que auxiliam no entendimento e até na percepção do teu usuário, do que ele está lendo e o que ele precisa compreender. Então, você pode, por exemplo, colocar imagens ilustrativas que expliquem melhor um determinado termo que seja muito técnico. Você pode atribuir vídeos explicativos também para que a distribuição desse conteúdo fique mais tangível para quem o está recebendo. Como eu informei, é um ambiente completamente colaborativo, então você pode fazer menções a um grupo de trabalho para que esse documento saia com a melhor versão final para ser distribuído, né? Além disso, há um controle de versão, não só um controle de acesso, mas também um controle de versão. Você pode trabalhar com diversas versões, afinal, um documento ele é um objeto vivo, né? De tempos em tempos, inclusive, ele precisa ser revisado, ele precisa ser retrabalhado, ele precisa ser atualizado para as novas tendências ou novas regulamentações. Então, todo o controle de versão
também pode estar aqui disposto dentro da lei digital. É possível também fazer o acompanhamento da adequação, dado um documento que esteja submetido, como o Alberto mencionou, a uma avaliação de risco, por exemplo. Eu estou atendendo determinado requisito da LGPD, ele faz sentido para mim, ele é aplicável para o meu caso de uso, ele não é. Você pode fazer todo esse acompanhamento usando a própria lei digital e ter num repositório único todo o seu processo de compliance, seja de normativa, regulamentação, código de prática, no mesmo conjunto com as suas normas, os seus procedimentos, as suas instruções de trabalho, tudo gerido dentro de um mesmo contexto. Além disso, também é possível distribuir esse conteúdo, né? Afinal, não é gerar uma política de segurança da informação e colocá-la dentro da gaveta. No caso aqui, a gaveta nem existe mais, a gente está falando da nuvem, as pessoas estão trabalhando remotamente. Então, como distribuir isso e ter o controle disso, tá? Um desses processos é a atestação. O que significa dizer, dado um documento necessário, importante para o seu processo, você pode definir quem são as pessoas que devem segui-lo e, ao mesmo tempo, acompanhar a anuência dessas pessoas. O que isso significa? Você, além de distribuir os documentos, você recolhe também uma atestação desses indivíduos. Ninguém poderá negar, através dessa assinatura eletrônica, tá? Todos os usuários eles estão cadastrados na lei digital, então fica com uma assinatura eletrônica específica, com todo o acompanhamento de quem recebeu, quando que reconheceu que leu o documento, em que data, em que hora, você consegue fazer todo esse acompanhamento por dentro do contexto da lei digital. E, além disso, também gerar os relatórios para prestação de contas, seja internamente para os seus stakeholders, seja para uma entidade regulamentadora, enfim. Você também consegue gerar toda uma visão de relatório para ser distribuída para partes interessadas em relação a esse assunto. Mas como facilitar que essas diferentes personas dentro do seu contexto estejam de fato engajadas, leiam esse conteúdo, reconheçam esse conteúdo? Também parte muito importante é facilitar a vida desses usuários, né? A partir de um processo de compliance, você está auxiliando o dia a dia do DPO, mas você também depende de outras pessoas cujo dia a dia não é seguir um processo de compliance, né? É só atender aos requisitos de compliance. Então, isso precisa ser fácil, isso precisa ser tangível. Como que a lei digital lida com isso? São notificações muito simples. Você distribui um conteúdo, o usuário recebe uma notificação como essa aqui, seja pelo seu e-mail, seja pelo seu Microsoft Teams. Todas as comunicações elas estão notificadas através dessas e de outras plataformas de comunicação. A ação do usuário é muito simples, sempre tem um clique de botão para ele, de fato, ir parar direto no contexto do que ele precisa realizar, né? Então, dado que ele receba uma notificação, ele clica num link, ele já tem o acesso a todos os documentos que ele precisa ler, o que ele precisa testar, o que está pendente da atestação dele, ele precisa ler, ele precisa reconhecer que leu, o que ele já leu, né? O que ele já testou, o que ele já reconheceu e se compromete a seguir, sempre com acesso ao conteúdo, tudo disponível na mão do usuário, porque um bom processo de compliance, um bom processo de conformidade, ele inicia no comprometimento das pessoas que precisam ser envolvidas nesse processo. E isso auxilia também o dia a dia do DPO nas suas obrigações. Essa é uma das ferramentas que a gente tem para auxiliar em todo um processo de conformidade das organizações, e agradeço a participação de vocês e passo a palavra agora para o Fernando Nery, que vai falar sobre mais algumas ferramentas do DPO que auxiliam nesse processo. Com você, Fernando. Bom, pessoal, boa noite a todos. Vou falar um pouquinho, né, sobre as ferramentas para o DPO.
O encarregado pelo tratamento de dados pessoais, né, que é o nome do conhecido como do DPO, DPO, encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Se a gente fizer uma busca no LinkedIn, esse é o nome que menos aparece, né? Tem encarregado de proteção de dados pessoais, encarregado de dados, mas o nome realmente correto que está na lei é difícil, né, da gente encontrar. Mas o que importa realmente, ou seja, que é um profissional, é um desafio, eu sempre digo, né, que é um desafio intelectual bastante interessante, super moderno, que dá uma visão global da organização, que pode colaborar com todas as áreas. Nós temos feito, né, nós lançamos agora um índice de engajamento, né, exatamente para verificar se é possível fazer o processo não de cima para baixo. Vou fazer a LGPD porque a lei manda, a agência reguladora manda, o sócio manda, o cliente manda. Mas será que esse é um tema, né, que você consegue envolver tanto as pessoas que, ao invés de fazer um processo top-down, você consegue fazer um modelo bottom-up? Acho que esse é um modelo, um ponto importante para a gente pensar. Bom, a lei, quando ela entrou, né, e obviamente a gente tem sempre a interpretação da GDPR, quando ela começou, o texto da lei, se nós olhássemos aqui quais são as atividades do encarregado, a gente vê aceitar reclamação, receber comunicação, orientar os funcionários e os contratados da entidade, ou seja, fazer ação de conscientização, de divulgação de dados, e executar atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. E diz que a NPD pode criar normas complementares. Ou seja, em tese aqui, tirando o número 4 o inciso 4 e o parágrafo 3º, é molezinha, né? Ou seja, eu aceito reclamação, eu recebo comunicação e converso ali com os meus fornecedores. Só que o próprio documento, né, que é um documento muito bom da NPD, como o doutor Gilberto mostrou, ele faz uma alteração e coloca um ponto relevante aqui e que muda significativamente a posição do DPO perante a lei. Você pode ter todas as posições do DPO, né? Perante o documento do IAPP, perante a GDPR, a legislação da Inglaterra, mas o que vale aqui no Brasil realmente é o que está na lei. Então, essas atribuições elas aumentaram, né? Exige até talvez uma mudança aí do próprio contrato, né? Uma vez que ele é colocado como um indivíduo responsável por garantir a conformidade de uma organização pública ou privada à LGPD. Isso não está na lei. Isso faz parte daquilo que poderia ser regulamentado pela NPD, e a NPD o fez, ou seja, colocou o DPO como um indivíduo responsável por garantir a conformidade. Não necessariamente é ele que tem que implementar, né? Às vezes fala, o DPO vai ter que configurar o DLP, vai ter que fazer a busca dos dados pessoais. Obviamente não, né? Mas ele ganha realmente uma atribuição importante. E também aqui fala da segregação, né? Um ponto que é muito importante. Acontece muito quando a gente fala em auditoria, por exemplo, né? Que é exatamente a segregação das ações operacionais. Eu acho que esses dois itens aqui, eles precisam ser muito bem tratados nas organizações. Não é que você, ao mesmo tempo, vai ser o responsável, vai ter liberdade, você vai estar segregado de uma atividade, que é um ponto, inclusive, polêmico no que se refere ao DPO, né? Aí, lá embaixo, na 74, ele fala: a responsabilidade pela atividade continua sendo do controlador ou do operador de dados, conforme estabelece o artigo 42 da LGPD. Então, é importante ter a visão para a gente falar o que é uma ferramenta do encarregado, né? A gente saber, vem cá, o encarregado precisa fazer o quê? Outro ponto que é relevante é a gente posicionar o DPO dentro da organização. Por exemplo, diversas organizações do governo federal, né, seguindo até uma orientação de uma portaria, não lembro o número dela, mas elas colocaram a ouvidoria como DPO. A ouvidoria está aqui na segunda linha de defesa. Ok. O ponto é, este modelo, que é o modelo das 3 linhas de defesa do IAA, do IA, ele é usado hoje, né, por empresas privadas, a CVM cita ela, vários relatórios de investimento, né, eles apresentam esse modelo aqui, o governo federal usa, o Tribunal de Contas usa, a CGU utiliza,
exatamente esse modelo. O Ministério da Economia utiliza, Banco Central utiliza esse modelo aqui para organizar como que é a estrutura de controles dentro de uma organização. Legal, onde é que está o DPO? É importante, ou seja, o DPO se encaixar dentro desse processo aqui. Feito isso, eu diria o seguinte, o primeiro passo e o ponto mais importante para o DPO é ter o inventário na mão, ter o inventário de privacidade, o inventário de proteção de dados na mão dele. O que isso significa? Significa que ele, por exemplo, eu vou dar alguns números aqui, tá? Então, a gente tem aqui, a LGPD tem 478 tópicos, nós da Módulo, tá? Organizamos em 27 assuntos, um assunto é criança e adolescente, o outro assunto é o DPO, o outro assunto é agente de tratamento e assim por diante. Essa organização aqui, 101 pessoas participaram do projeto de LGPD, que é o que a gente chama de ponto focal. Por exemplo, quem cuida do problema do RH é o RH, o DPO pode até ajudá-lo, mas é ele que tem um problema lá. Como é que eu faço o arquivo que eu exporto da minha folha de pagamento, coloco num pendrive ou coloco num drive na nuvem e mando ele para o banco em formato Excel e o banco me devolve para eu fazer a conciliação. Então, todos esses pontos aqui são pessoas que são importantes dentro do processo. Além disso, né, o CIS, né, tem 170 itens. Essa organização ela tem 107 áreas. Tem um outro ponto aqui. Se você tem uma empresa que tem outras empresas, seja filial, subsidiária, né, você precisa classificar não só as áreas, mas também a empresa que cada uma dessas áreas estão. Então, ela tem 107 áreas, identificou 112 processos, 121 sistemas ou suportes, 36 terceiros, na verdade, achou aqui os principais terceiros, analisou 66 ativos de TI, ou seja, são os ativos que estão mais ligados com proteção de dados e privacidade, e somando esses ativos dá 438. É muita coisa, tá? É um valor realmente bem grande, né? E aí, quando ele gerou o plano de ação, achou 914 atividades. Se nós pegarmos aqui esses números, né, para cada um desses elementos, existem atributos que você precisa preencher. Por exemplo, quando você pega um processo, você tem que dizer qual a base legal desse processo. Quais são... esse processo trata dados de criança, esse processo faz transferência internacional, então são diversos atributos. Quando a gente pega, né, esses números todos aqui, você vê que é um volume realmente gigante que você tem que tratar de dados. Bom, esses elementos do inventário, cada um deles, tá? Então, os 112 processos, as 107 áreas, os 121 sistemas de suporte, os 36 terceiros, eles vão precisar estar parametrizados. Então, isso aqui eu diria o seguinte, que é o alicerce do DPO, que é o inventário. Entender como é que funciona. Qual é o meu organograma, quais são as áreas, quais são os negócios, quais são os processos, quais são os sistemas que estão rodando, quais são os suportes de dados, armazena dado em papel, como é que recolhe o atestado médico, como é que faz o exame periódico, como que faz a divulgação e a integração do CRM, por exemplo, com o LinkedIn ou com o Instagram. Então, tudo isso, todos esses elementos precisam estar na mão do DPO, ele precisa entender esse negócio. Então, esses elementos precisam estar, além de estar identificado um sistema, esse sistema precisa estar adequado. Quem é o ponto focal dele? Como é que estão os princípios da LGPD? Qual a base legal dele? Precisa aplicar LIA? Precisa aplicar DPIA? Como é que classifica essa informação? Pessoal, só lembrando, se alguém quiser fazer pergunta pelo chat, pode ficar à vontade, tá? Depois o Alberto, ele organiza aí essas perguntinhas. Se não tiver, ele prepara as dele. Quais são os tipos de dados, a legitimidade, né? O tipo de titular existente aqui, quais são os sistemas, o suporte de dados que estão vinculados. Outro ponto que é importante, quais são os correlacionamentos, porque você tem um sistema, uma área que usa um sistema e faz parte de um processo e se relaciona, e tem um tipo de contrato e se relaciona com um determinado fornecedor. Todos esses elementos precisam estar ligados. Daí, né, a gente fala da visão holística do inventário, né? O pessoal de exatas adora isso aqui, o pessoal de humanas abomina. Que é realmente um processo de você mostrar o correlacionamento. É óbvio, né? Isso aqui é parte de um projeto pequeno. Obviamente, o nível de cruzamento é muito maior. Mas o DPO precisa entender isso. O que é um DPIA? O DPIA vai acontecer
em uma dessas bolinhas aqui. O DPIA vai ser em cima de um sistema, vai ser em cima de um processo, vai ser em cima de um conjunto de sistemas e processos, vai ser em cima de uma área, vai ser em cima da troca de dados com o fornecedor. E essas bolinhas aqui, você precisa saber, legal, para eu rodar essa bolinha, então não é o marketing, é o processo do Photoshop, não sei, a imagem não está aqui, mas é o processo, sei lá, do Instagram, no marketing. Aconteceu um problema com relação a isso, a sua relação com o Instagram. Então, você tem que pegar aqui o Instagram e fazer. Você tem contrato com o Instagram? Quem é o fornecedor? Ele tem representante aqui no Brasil? Então, todos esses pontos você considera dentro desse modelo. E aí aqui, desculpem que essa tela aqui não ficou com contraste legal, mas olha só, o RH, isso aqui não é processo que faz na mão, não, tá? Quando eu fiz faculdade, estudei esse negócio aqui, esse modelo aqui, só para vocês saberem, é um modelo chamado Teoria dos Grafos, tá? Então, eu lembro que eu estudei isso na faculdade há quase 40 anos atrás, mas a gente fazia isso na mão, tá? Tinha que ter lá a régua e tudo mais para fazer os cálculos, os algoritmos e tudo mais. Hoje tem um monte de sistema que faz isso. Então, a gente apresenta a LGPD desta maneira aqui, ou seja, eu tenho a área de RH. A área de RH, quais são os itens, quais são os assuntos da LGPD que se ligam na área de RH? Quais são os sistemas que se ligam na área de RH? Tem aqui, o Proteus, o site da Log, o GRRF do governo, o WhatsApp, ou seja, todos esses caras estão ligados no RH. E aqui, quais são os processos do RH? Tá? Inclusão no plano de saúde, mensagem instantânea pelo WhatsApp, férias, reembolso de despesa, recrutamento, seleção, currículo, ou seja, são processos de demissão e desligamento, são processos que estão no RH e que você precisa, o DPO precisa ter na mão, porque o pessoal do RH já sabe disso de cabeça, o DPO não sabe. E o DPO tem um RH, tem um sistema de câmeras, tem que olhar lá para tem que olhar lá para a área de marketing, tem que olhar para a área de operação, tem que olhar as bases legadas, tem que olhar a TI, o ambiente em nuvem, relação com o fornecedor, relação com terceiros. Então, tudo isso aqui, ou seja, o inventário, como eu falei para vocês, é o alicerce, né, para as ferramentas do DPO. O segundo ponto é ter um canal único com o DPO. Tá? Você vai ter alguns problemas se você é um DPO e você está com um monte de sistema, planilha e e-mail, você não vai conseguir organizar isso. Tem que ter um canal único. Chegou aqui, em termos do melhor canal único, é o que você tem implementado funcionando. Então, a maioria das pessoas estão começando com e-mail. Ou seja, ele pega o e-mail e bota o canal do DPO lá no site. Legal, começou pelo e-mail, organiza esse e-mail. Quem é que pode mandar alguma coisa? Eu vou criar um sistema novo. Aí eu mando um e-mail para esse endereço aqui do DPO. DPO, eu vou fazer tal coisa. Chegou um documento novo. Chegou uma ação trabalhista que cita a LGPD, aí o jurídico vai mandar mensagem para o DPO. Manda para quem? Para esse e-mail. Ou seja, você organiza a sua entrada. Vai acontecer spam nesse e-mail? Pode ter certeza que sim, tá? Sei lá, uma empresa que faz boné, vai inventar um boné do DPO, escrever DPO no boné, vai querer vender para você, vai pegar o seu e-mail lá no site e vai te mandar e-mail. Isso vai acontecer? Vai acontecer e acontece, tá? Estou falando boné só para não contar as histórias que acontecem com relação a isso. Mas as mensagens que o DPO recebe precisam formar um modelo para mostrar que a empresa tomou as providências. Obviamente, tá? Eu sempre digo o seguinte, não existe um incidente não nasce pronto. Tá? O incidente ele começa como um evento. A Covid já foi uma ocorrência, já foi um incidente, hoje é crise. Mas ele já foi uma ocorrência. Então, qualquer ação que você tem, por mais que seja rápida, por mais que seja imediata, você tem que guardar esses dados, você tem que guardar o seu histórico, tem que guardar as evidências. As atas das reuniões, manda para esse e-mail também que você vai armazenar todos os dados e assim por diante. Agora, quem manda esse e-mail para o DPO? Né? Quais são as fontes do DPO? Os titulares, a organização, os clientes, os parceiros, os fornecedores, uma coisa que tem o tempo todo, que é um cliente seu que pergunta como está seu projeto de LGPD. Cara, a área comercial recebeu isso, tem que mandar um e-mail para o DPO, tem que registrar esse processo, tem que ter a resposta. Alguns clientes nossos têm até um documento padronizado para explicar o projeto de LGPD, como que ele foi feito, qual o resultado que trouxe. Os reguladores, né, o judiciário, podem mandar dados para vocês. O processo de Privacy by Design, você precisa orientar a organização com relação a isso. E também as ocorrências, os incidentes, inclusive a ocorrência do tipo DLP. Eu vou mostrar para vocês aqui. Toda hora, né, pinga, né, o nosso DPO, toda hora ele recebe
mensagem DLP. O que é isso? O sistema fica varrendo a rede e o e-mail, e se alguém manda dados pessoais ou recebe dados pessoais, o próprio sistema do e-mail, nós usamos o ambiente da Microsoft, ele já encaminha os dados para o DPO. Bom, aí o DPO precisa ter o seu painel de controle, ou seja, organizado, dados concentrados. Então ele tem aqui, ó, que o DLP está aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o gráficozinho do DLP, como que ele evolui, ó. Em dezembro foram 111 mensagens que foram para o DPO para falar sobre o DLP, a distribuição geográfica para organizações que têm uma distribuição grande, por exemplo, uma organização de varejo que tem várias lojas, ou seja, as lojas também sofrem LGPD, mas qual é o impacto de cada uma delas? As pessoas estão treinadas, como que eu vou avaliar? Você consegue enxergar desta maneira, né? A própria, como que eu estou fazendo aqui a conscientização, como a Carol falou, né, a atestação das políticas. Então, você pode ter todas essas ferramentas concentradas no ambiente único. Bom, além lá das atribuições do DPO, nós já estamos partindo para o final, além das atribuições do DPO, nós temos um ponto importante, que é olhar lá o artigo 50, que é a parte da governança. Porque se o DPO, né, a NPD determinou que ele é o responsável pela conformidade com a LGPD, você precisa olhar essas ações. Você está fazendo isso? Mostrar o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas externas que assegurem o cumprimento de forma abrangente de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. Olha, qualquer um que fez um projeto, com qualquer projeto, eu não tenho dúvida que a equipe do projeto sabe fazer isso. Mas você não precisa se comunicar, você não precisa convencer, pregar para convertido. Aquelas pessoas já estão convertidas, o pessoal do seu projeto. Então, você vai realmente fazer uma ação, que você possa comunicar com o seu cliente, com as autoridades e assim por diante. Aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle. Olha a importância do inventário aqui, ó. Item B, artigo 50, né, inciso 1º, a linha B. Isso aqui é inventário. Como é que você mostra que tem isso? Mostrando o inventário. Eu tenho inventário, aqui está o sistema, essas pessoas usam esse sistema atende a tal processo, ele está ligado a tal fornecedor, esse fornecedor é classificado como operador. Esse que é o modelo de fazer todo esse atendimento. Ele até expande um pouquinho, né? Que ele fala assim, conte com um plano de resposta a incidente e remediação. Só que o ponto é o seguinte, lá em cima na lei, no artigo 48, ele fala sobre comunicação de incidente. Ou seja, comunicação de incidente, cara, depois que aconteceu tudo, aí você já vai comunicar. Aí ele fala que não, aqui é resposta a incidente, ou seja, a comunicação ela está dentro da resposta a incidente. Só que o que você tem que fazer não é resposta a incidente, tem que fazer gestão de incidente, para que você realmente... Porque se você fala o plano de resposta, mais uma vez, o incidente não nasce pronto. E você tem várias ações, ó, demonstrar a efetividade do seu programa de governança em privacidade, quando apropriado, em especial a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou código de conduta dos quais, de forma independente, promovam o cumprimento desta lei. Olha, estamos falando aqui, ó, de Banco Central, PROCON. O pessoal está olhando muito para o DPIA, está esquecendo essa efetividade aqui, que não é DPIA. Você tem que mostrar que o seu programa é efetivo, você tem que demonstrar os seus controles. Olha, eu acho que a LGPD 2.0, ela começa a considerar esses pontos, que estão muito ligadas na prestação de contas. Bom, e um outro ponto que a gente tem nós temos até o Alberto falou aí do nosso YouTube, né? Nós temos lá no YouTube, foi o mais recente, o evento anterior que nós fizemos, foi sobre agenda positiva da LGPD. Então, eu acho que o DPO, também no dia a dia dele, ele tem que fazer isso. Ele tem que transformar a LGPD para uma agenda positiva. Tá? Ele tem que virar esse jogo. A LGPD é a oportunidade para minimizar, né? Minimização dos pontos, dos elementos relevantes da LGPD. Ou seja, e eu vou falar mais para vocês, tá? As pessoas estão dispostas a minimizar. Nós já fizemos vários modelos, né, de avaliação, de conscientização e de engajamento, e esse ponto aqui, ele aparece assim, muito claro. As pessoas querem reduzir o número de papéis, o número de formulários, o número de perguntas, e ocorre o seguinte, né, você tem o tarado do formulário, que é aquele que quer o máximo de itens possível, era um ser que existia há algumas gerações atrás. O pessoal que aprendeu marketing e aprendeu TI sempre aprendeu a coletar o máximo de dados possível.
O Big Data fortaleceu esse elemento, só que agora não é mais o máximo possível, é o mínimo necessário que você precisa coletar. Então, são vários elementos, né, que a LGPD, vocês querendo, vocês assistem lá no YouTube, que nós estamos falando sobre isso, ou seja, inverte o processo. O DPO não precisa ser o portador de má notícia. O DPO ele pode ser o elemento de transformação. O DPO hoje, em vários projetos que a gente faz, a gente nota que o DPO tem uma coisa que pouca gente tem na empresa, e muitas empresas nunca pensaram em fazer isso, que é a relação das áreas, a relação dos sistemas, a relação dos processos, a relação dos fornecedores, o correlacionamento entre eles, a relação dos contratos e o correlacionamento entre eles. O DPO tem isso. Então, esse é um princípio que pode servir como uma base, né, de implementação de projetos de compliance, de ESG e assim por diante. E aqui, no fim, né, nós vamos disponibilizar esse PPT para vocês. Quais são esses canais do DPO, né? Quais são essas ferramentas que o DPO? Ou seja, canal único. A partir do canal único, você faz a integração, a gestão do consentimento, os cookies, o registro de tratamento. Você precisa ter algumas APIs para plugar nos seus sistemas. O direito do titular, o privacy by design, a gestão de incidentes. Ou seja, existem formas, né, de você criar processos padronizados, razoavelmente simples, com as atribuições. Por exemplo, a gente cria algumas coisas assim mais... A gente monta algumas coisas mais criativas, tipo o jornal do DPO. Ou seja, o jornal do DPO, ele é os 3 últimos dias, ou o último dia de notícias do que aconteceu dentro do sistema. Tal pessoa mudou a base legal. Outro aqui, incluiu um novo sistema. Ou seja, o pessoal aprovou o procedimento de privacy by design. Então, tudo isso que aconteceu ontem, né, para o DPO ter realmente a notícia do que está acontecendo recentemente, quais são as pendências que tem, quais são os prazos que estão vencendo. Então, esse é um elemento em termos de ferramenta do DPO. Eu também acho que o LGPD 2.0, a gente acha realmente que é um processo mais ou menos nessa linha. Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês. Eu não sei quem é que está com a tela final. Fico à disposição de vocês e nós estamos prontos aí para responder perguntas. E caso vocês queiram uma apresentação para a equipe de vocês também, podem contar conosco. Obrigado, Fernando. Acho que estamos em cima da hora, mas dá tempo de... Chegou uma pergunta pelo nosso chat aqui, do Renato Gomes. Eu acho que essa pergunta é para a Carol. Carol, sobre o sistema. O sistema é um software de gestão de documentos, sobre a confirmação de leitura pelo usuário. Depois eu acho que o doutor Gilberto pode complementar, porque pergunta se essa assinatura digital do usuário é como se fosse um certificado digital com validade jurídica. Acho que pode botar a Carol, depois doutor Gilberto, por favor. Então, Renato, a Lei 14.063 é a lei que regula essa questão das assinaturas eletrônicas, tá? Na sua seção 2, no artigo 4º, ela preconiza, na verdade, ela classifica o que são essas assinaturas eletrônicas. Ela tem 2 modalidades, a assinatura simples e a assinatura qualificada. A assinatura qualificada seria a assinatura que usa um certificado aprovado pela ICP Brasil e etc., que tem toda aquela validade de certificado digital. Mas a lei também prevê a assinatura simples, desde que você consiga comprovar que seja uma identidade unívoca. O que isso significa? Não é qualquer identidade, não é uma identidade solta pelo mundo, é uma que você consiga reconhecer que ela é de fato uma identidade válida. Aqui no contexto da lei digital, vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Repara que nesse processo de atestação, eu tenho a identificação não só do nome ou sobrenome do usuário, mas também do e-mail. É essa identidade do usuário válida, entendeu? É essa identidade que eu consigo comprovar que a Carolina Duarte é a Carolina Duarte pelo cduarte@modulo.com. Como que isso pode ser feito? Obviamente, você disparar esses processos de atestações, você pode disparar para os seus colaboradores, para os seus fornecedores, alguns princípios que você pode utilizar para, de fato, saber que aquela identidade é válida, por exemplo, um domínio válido, não um domínio @goldaddy.com, por exemplo, que seja um e-mail válido, fazer a integração da sua lei digital com o diretório de identidades da sua organização, que você consegue comprovar que aquela identidade é de fato real e pertence àquele determinado indivíduo, tá? Então, existem essas 2 modalidades.
Só que você imagina uma organização com 1.000, 5.000, 10.000 colaboradores e fornecedores. Você distribuir certificado digital seria financeiramente inviável. Então, a lei já prevê que você pode considerar a assinatura simples, sim, com uma validade jurídica, desde que você consiga comprovar aquela identidade. Daí, doutor Gilberto, o senhor gostaria de... Carol, só uma coisinha. Detalhar um pouquinho? Só uma coisinha, Carol, é que o nosso processo de autenticação é feito por meio do AD, né? Então, quando o colaborador entra, ele já está autenticado no AD e está autenticado no nosso software pelo AD. Isso. Toda a gestão da identidade é gestão daquele domínio, daquela organização. Assim você consegue comprovar de fato que aquela é uma identidade válida. Ah, mas como é que eu posso fazer isso com o meu fornecedor? Existem esses princípios que eu estava explicando. Você pode integrar com a AD do seu fornecedor ou justificar que aquela é uma identidade válida por meio dele ser uma parte envolvida, de uma parte relacionada naquele processo. Então, você pode transpor para o seu fornecedor a obrigatoriedade de te fornecer identidades válidas. Tem uma coisa também que conseguir um login dentro de um AD é um processo muito mais rigoroso do que você conseguir um certificado digital, né? Certificado digital, exatamente. A tendência, se você ainda tem um AD na nuvem, se você ainda faz 2 fatores de autenticação, então aumenta significativamente o grau de autenticação. É isso que nós temos conversado realmente com os nossos clientes, que as assinaturas internas, né? Você pode usar o AD, você cria um AD, fortalece seu AD, cria uma gestão de identidade forte e você vai ter um processo válido e muito mais forte. Embasado legalmente. Né? Eu acho que a explicação da Carol e do Fernando foram completas. Numa geração passada, havia assim legislação no mundo inteiro de que a validade jurídica de assinatura digital só quando você tivesse PKI, o que no caso do Brasil seria assinatura ICP Brasil. Essa geração está ultrapassada. No mundo inteiro tem uma nova geração encabeçada pela UNCITRAL, que é um órgão da ONU, que aceita essa assinatura digital simples, que não seja PKI, né? E seja uma assinatura isolada, estanque, ou seja ela como parte de um sistema, em que aí você tem a robustez, né? A comprovação do próprio sistema que ajuda também a comprovar. E na época da pandemia agora, a gente teve legislação e regulamentação também aceitando muito mais essa assinatura eletrônica, né, não PKI. Então, por várias razões, hoje você teria essa assinatura do usuário, assim como uma comprovação jurídica suficiente. Obrigado, doutor Gilberto. Queria até aproveitar e dar um depoimento aqui, não como vendedor da solução do Policy Manager, aí, como a Carol está mostrando, mas na Módulo nós temos o que a gente chama aí o conceito espeto de ferro. Casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro, não pode ser espeto de pau, né? E a gente utiliza o Policy Manager dentro da nossa estrutura de gestão de políticas, né? E foi muito interessante esse processo de integração com a AD, quer dizer, foi muito rápido a integração, porque praticamente hoje todos os nossos usuários do nosso diretório já estão na política, e a gente acabou dentro da agenda positiva arrumando o nosso AD, né? Porque um dos maiores problemas que tem na gestão de políticas é o controle de acesso. Tanto o controle de acesso do need to know, nem todo mundo tem que ver tudo, né? Então, como garantir que aquele que precisa ver tem de fato acesso, né? E ao mesmo tempo também essa questão da atestação. E aí o que a gente acabou fazendo foi organizar os nossos grupos de usuário, né? O que a gente chama aí as personas ou os perfis. Então, a gente organizando o nosso AD, na verdade, o Policy Manager Lei Digital é integrado, a plataforma é integrado com o AD do cliente, e a gente acaba trazendo esse benefício, vamos dizer assim, também adicional para a TI, que é, na verdade, arrumar o AD e trabalhar sempre de forma integrada. A vantagem, entrou um funcionário novo na empresa, aquele funcionário é automaticamente inserido dentro de um grupo, você já sabe, ele já sabe, né, o sistema já sabe, quais os documentos que ele tem que assinar, quais os documentos que ele tem que conhecer, quais que ele tem que atestar. Então, essa gestão de política, ela ganha uma dinâmica muito diferente em relação ao modelo automatizado. Então, assim, falando como usuário, né, isso realmente revolucionou a nossa forma de gestão de políticas, desde o momento da criação de uma política, né, até o momento da divulgação, promoção, a nossa biblioteca de conteúdos, né, como também essa fase final aí da demonstração de contas,
que é a questão da atestação, que, como o doutor Gilberto falou, principalmente integrada ao nosso AD, onde você tem a política de segurança da informação, que preconiza de que a senha do usuário ela é impessoal, é pessoal, intransferível. Então, tudo isso aí reforça esse arcabouço jurídico aí para que a gente possa ter uma atestação não só tecnicamente válida, mas principalmente com apoio jurídico, aí, com a validação jurídica. Fernando, entrou uma pergunta, e aí eu acho que nós já passamos um pouquinho do momento aqui, mas se você puder responder, Cristiana, se não me engano. Cristiana perguntou sobre responsabilidade, muitas dúvidas, né, Cristiana, depois podemos entrar em contato. O melhor curso para qualificação de DPO é com você, Fernando. Tá bom. O que a gente vê é que o processo do DPO, né, ele é um processo contínuo, né, de aprendizado. E, obviamente, existem alguns cursos que são bem sofisticados e outros, inclusive, trazem certificação. Nós achamos que o curso do IAPP ele é um curso que é bastante oferecido aqui no Brasil e, com certeza, pode trazer ótimos resultados. Tá? Então, o conteúdo dele é bom, ele é adaptado à LGPD, a gente tem visto que são bons professores que têm ministrado esse curso, então a gente sugere realmente o curso da IAPP. Eu já pedi aqui para o nosso time encaminhar para você as referências do curso do IAPP, e tem vários outros, né? Tem certificação da Exim e tudo mais, mas a gente sugere esse que é um bom curso. Tá? E vamos encaminhar também essas informações que você solicitou. Obrigado, Cristiano. Bom, pessoal, acho que nós já chegamos um pouquinho, passamos 5 minutinhos depois do horário aqui. A gente fica à disposição de vocês, conforme falamos, né? Essa live foi gravada, vai estar disponível no nosso canal YouTube. Nós já colocamos aqui no chat da reunião o link desse nosso canal de YouTube, né? Então eu convido vocês a acessarem vários outros temas passados. O Fernando falou sobre a questão da agenda positiva, tem a questão do engajamento, o envolvimento do pessoal do RH dentro de um projeto de LGPD, tem a questão de segurança cibernética, tem questões jurídicas, enfim, tudo isso aí é um grande conteúdo, uma biblioteca valiosa sobre vários temas que foram tratados de uma forma bastante objetiva e simples nessas lives, né? E, finalmente, agradecer a presença de todos e convidar vocês, quem estiver no Rio de Janeiro pode ver ao vivo, né? O Cristo amanhã iluminado de verde, né? O Cristo Redentor é hoje talvez o monumento referência à imagem do Brasil, à imagem do Rio de Janeiro, né? E esse movimento que o Cristo Redentor faz de celebrar algumas datas, né? Outubro Rosa, o Cristo fica iluminado de rosa e azul, e agora iluminado de verde pelo nosso Dia Mundial, sexta-feira, da privacidade. Então, parabéns mais uma vez a todos os profissionais que de alguma forma estão envolvidos com privacidade, proteção de dados pessoais, o pessoal do jurídico, do RH, do marketing, e estamos à disposição de vocês. Obrigado, até a próxima live. Obrigado.